É uma espingarda de calibre gigantesco que vai dar um coice. Não é? É. E aquela barra transversal desce e dispara a pistola. Você teria que ser muito corajoso para enfrentar essa tecnologia naquela época. Eu realmente me pergunto o que acontece quando algo dá errado. Porque você pensa, Que diabos é isso? Oi, aqui é a oficina do Todd e Matt Easton. Scholar Gladiatoria. E nós estamos como crianças em uma loja de doces, então viemos ao Museu Pitt Rivers. Viemos juntos para dar uma olhada no que tem aqui e, meu Deus, tem muita coisa. Nós só vamos andar por aí, maravilhados com o que é simplesmente um lugar de maravilhas, tudo muito rapidamente. Sobre o Museu Pitt Rivers. Ele foi montado pelo coronel Pitt Rivers no final do século XIX e é uma coleção de armas e armaduras europeias e etnográficas. Bem, o museu não está. Este andar está. O museu está absolutamente lotado, cheio de tudo que você possa imaginar. Mas é isso que Matt e eu estamos imaginando. É impressionante a quantidade de coisas que tem aqui. É uma coleção tão densa, não é? Para onde quer que você olhe, vê centenas de coisas que quer ir ver. É incrível. Bem, Vamos começar a olhar. Uau! Ok. Então, Matt, estamos exatamente a 3 metros da porta e já paramos. O que tem nesse armário que chamou sua atenção? quero dizer, há tantas coisas, não? Eu sou imediatamente atraído por essa ponta, parecida com uma lança de javali, que parece estar presa a uma pistola que serve para ser acoplada a um cabo. Então, parece ser algum tipo de caça. É de fabricação indiana, então vem de Uttar Pradesh, na Índia, datada do final dos anos 1800, então basicamente parece uma combinação de lança de javali com pistola. Não sei como você usa essas duas juntas. Mas isso é bem assustador para mim, porque você vai ter que chegar tão perto assim da cabeça do javali para realmente acionar a pistola. Parece que sim, pois o guarda-mato do gatilho fica embaixo, então você chega muito perto do animal empalado na ponta. Você consegue ver isso? Beleza, pequenos reforços. Eles são reforços mesmo, porque não parecem, ou são acionados por mola. De acordo com a descrição aqui, então é para enfiar na presa grande, sim, ou para arremessar, embora para mim pareça mais com o uso de uma lança de javali, sim. E essa barra transversal desliza para baixo e dispara a pistola. Vamos ler as cartas antes de falar sobre isso, certo? Não fique só olhando as figuras. Então tudo bem. Ela vai até o mecanismo do gatilho, onde há uma alavanca que o empurra. Entendi. Embora o gatilho também possa ser ativado com o dedo. Pelo que parece... Isso seria bem fácil de fazer. Ash. Então, basicamente, você empurra a fera e a barra transversal, que é o que você sempre tem em algo como uma lança de javali. Acho que isso também vale para leões e tigres, inclusive os asiáticos. Quero dizer, está escrito tigres ali. Todo animal indesejado tem basicamente esse tamanho. Então, essa barra transversal está ali para impedir que o animal corra em direção à lança, o que ele poderia fazer e acabe te encontrando, e aí ela dispara automaticamente quando o animal encosta na barra transversal. Então isso é genial e incrível. Isso é uma coisa maravilhosa. Talvez você consiga fazer isso com uma besta de pistola. Eu poderia, mas não vou. Policial. Mas já que estamos falando dessas coisas, isso é adorável, na verdade. E isso é o que é mágico sobre o Pitt Rivers. Eu já estive aqui antes, estive aqui há 1 ano e pouco. Você pode passar horas andando por aí e, enquanto caminha, vai encontrar coisas diferentes de qualquer jeito. Mas logo acima temos outra arma indiana. Novamente uma arma combinada. É um machado e pistola que não é apenas uma coisa particularmente asiática ou indiana, é absolutamente também uma coisa europeia. Ter esse tipo de combinação de machado e pistola de um tiro ou massa e pistola de um tiro também é algo muito europeu. Eles nunca pegaram de verdade, acho, porque são poucos e não estão em todo lugar. Acho que eles são quase brinquedos executivos da época, não são? Mas esse aqui é interessante, porque a lâmina do machado é o cabo da arma. Acho que estou acostumado com armas que atiram na mesma direção da lâmina, mas aqui a lâmina fica voltada para você. Você atira e depois vira para usar. Com certeza você não usa o machado antes. Não, porque ter uma arma carregada... Um tiro acidental no braço seria perigoso. Sim, você está certo. Eu não tinha percebido, mas é realmente uma situação incomum. Esta aqui ao lado é interessante.
pode passar despercebida por ser menos chamativa, mas é, essencialmente, uma pistola chicote inglesa. Embora estejamos acostumados a ver armas exóticas da Índia, esta é inglesa, do período georgiano, início da era vitoriana. Então é apenas um chicote, mas tem uma pistola embutida no cabo. Carregado pelos meninos do correio. É, você sabe, Quem conduzia os cavalos de uma carruagem passando? naqueles dias era perigoso. Sim, então isso é de 1810 a 1850. Sim, Então quero dizer, isso é bem depois do tradicional salteador de estrada. período do século XVIII. Mas ainda havia, sabe, ainda aconteciam roubos e assaltos. Esta de cima aqui, que pelo cano parece um rifle anti-tanque. Mas o importante é que é uma forma de revólver. É, sabe? Então 1840, então provavelmente do início. Então isso é pré-Colt, pelo menos antes. Colt já era meio famoso de qualquer forma. Então é um mosquete de tambor. Esse foi o período em que começaram a pensar em como aumentar a cadência de tiro. Vou te contar, vou ler um pouco do cartão e aprendi a lição. Essa arma em particular liberava gás quente perto do rosto e uma faísca perdida podia disparar todas as câmaras de uma vez só. Sim, um disparo em cadeia, que também ocorria nos primeiros revólveres. E um dos motivos pelos quais eu acho que algumas pessoas, quando os revólveres surgiram, ficaram um pouco relutantes em adotar essa tecnologia. E eles continuaram sim, então eles continuaram usando pistolas de 2 canos, um par delas e esse tipo de coisa. Com isso, você ainda tinha 4 disparos, em vez de 5 com o Colt. E claro, como em qualquer tecnologia nova, até vemos isso hoje em dia, há mais chances de dar errado porque é uma tecnologia nova. Eles ainda não descobriram tudo completamente. Já ouviu falar do antigo motor de combustão interna que usava pólvora? Já ouvi. O que pode dar errado? Vamos agora para as próximas carabinas de ar comprimido. Quando eu era mais jovem, pensava que eram uma ideia moderna. Mas, na verdade, acredito que com certeza o exército austríaco já as utilizava em campo no século XVII ou XVII. Não tenho certeza, mas usavam contra mosquetes, então eram contemporâneas. Já vi armas de ar do período Tudor, em que elas são bombeadas com uma bomba de estribo como esta. E elas, assim como estas aqui, a coronha funciona como reservatório de pressão. Como você pode construir um tanque hermético que não explode a sua cabeça, mas um tanque hermético e um sistema de válvula que permite vários disparos com um único bombeamento? Em 1560, não sei como, mas eles conseguiram. Carabinas de ar comprimido modernas parecem atuais, não? Mas aqui estão elas, sabe? Aqui está um exemplo que data de 1770 a 1800. Bem, tem uma austríaca aqui, de 1650 a 1800. Quero dizer, é de deixar a cabeça confusa. E eu conversei com um cara, talvez uns 10 anos atrás, mas ele atirava com peças originais, então ele sempre fazia o teste de pressão antes, porque sabe, por que não faria? E as pressões eram altas. Sim. Bem, elas teriam que ser para uso militar, sabe? E para disparar um projétil de calibre maior do que estamos acostumados a ver saindo de armas de ar comprimido hoje em dia. E eu tenho uma leve impressão, posso estar errado, mas tenho uma leve impressão de que Napoleão fez uma espécie de campanha de ódio contra elas. Já ouvi isso sim. Acho que foi com os suíços. Acho que ele teve um problema com o uso delas, atirador. Não pesquisei isso pessoalmente, então não quero espalhar mitos se não for correto. Mas Bem, eu também não, mas eles têm uma longa história, e realmente têm uma história militar, além de uma história esportiva. Mas o que eu queria mostrar para você aqui embaixo é uma bengala, mas é uma bengala que também é uma arma de ar comprimido. Nossa, que incrível. E essa aqui é datada, bem, do século XIX, não diz exatamente, mas sim, é fantasticamente interessante, mas tem uma história muito mais longa do que costumamos imaginar. Outro ponto, pouco notado, é que nessa época, mosquetes comuns produziam muita fumaça ao serem disparados, pois era antes da pólvora sem fumaça. Então, a vantagem de ter uma arma de fogo em que depois de atirar, você ainda consegue enxergar, sim, E não ser visto. mas silenciosa também. Existem armas de fogo de caçadores ilegais feitas para se disfarçar de outros objetos. E você sabe, a capacidade de entrar em uma floresta e, você sabe, abater um fazão ou o que quiser. Um coelho para o chá sem precisar fazer muito. Você sabe, barulho e uma nuvem de fumaça. Realmente vantajoso. Outra questão é a energia na boca do cano.
Não sei ao certo, talvez você saiba, mas de algo como um Brown Base, arrisco 1500 joules ou mais. Você não precisa de nada nem remotamente parecido com isso para matar alguém. E eu estava fazendo 17 joules com um arco de pedra, ou 18 joules com um arco de pedra e uma bola de chumbo de 18 milímetros. E isso atravessou direto o peito de uma galinha e entrou na cavidade além. E isso é só 18 joules, então mesmo que uma dessas solte 400 joules ainda está no nível de uma bala de 9 milímetros. E também, especialmente quando estamos falando dessa era napoleônica, as distâncias de que estamos falando normalmente não são nem de perto tão grandes quanto mais tarde, no século XIX. Então, aquelas linhas de mosqueteiros atirando umas nas outras podiam estar a uns 60 ou 80 jardas de distância. Sim, você pode atirar com um mosquete a 100 jardas, mas não é o ideal, não foi feito para isso. Então, sabe, com uma arma de ar, desde que você consiga alcançar 100 jardas com ela, ainda é útil. Você teria que ser muito corajoso para usar essa tecnologia naquela época. Quero dizer, hoje em dia eu jamais atiraria com algo assim. Tem que ter um tanque de pressão a 500, 600 bar ou seja lá quanto for. Aqui. Fico pensando no que ocorre quando algo falha. Porque você pensa que... Mosquetes e até rifles militares modernos costumam ser um pouco superdimensionados para uso militar. Porque eles sabem que os soldados comuns vão maltratar essas armas, vão bater coisas com elas, vão deixá-las cair. Eu acho que você não conseguiria fazer isso com uma dessas armas de ar muitas vezes antes de se arrepender. Que diabos é isso? Desculpa, câmera, armário de Bacamarte. Nem tudo aqui é Bacamarte. Temos um lançador de granadas aqui em cima. Ou é isso? Não, é um Bacamarte. É um Bacamarte. É um Bacamarte de calibre gigantesco. Tem um cano de 45 milímetros, 1 polegada e 3/4. Isso vai ter um coice, não vai? Então isso é indiano do século XIX. Sim. Então é para serviço na Índia. Está até escrito nela. Foi retirada do norte da Índia em 1910. É mais antiga do que isso, mas foi trazida de volta em 1910. Fantástico. Estávamos justamente discutindo sobre bacamartes e acho que nenhum de nós está preparado para afirmar isso como fato. Mas a versão de desenho animado de um bacamarte é uma espingarda que espalha muito. E você tem o cano em forma de funil para, de alguma forma, fazer os projéteis se espalharem pelas bordas e saírem voando. O que eles não fazem, eles basicamente viajam em linha reta. Sim, acho que é como uma espingarda sem estrangulador, na verdade, não é? Sim, então vamos lá. Você vai conseguir boa dispersão com isso, mas não atirando a 45 graus. Pelo que entendo, especialmente se você for carroceiro ou algo assim. Ou você conduz cavalos, pulando de um lado para outro e recarregando para o próximo disparo. É basicamente um funil de carregamento embutido. É um funil. É, na minha opinião. E eu nunca vi nenhuma evidência de que uma bacamarte espalhasse mais do que a largura do cano mais adiante. Pois nesse momento, os projéteis já seguem em linha reta. Mas então chegamos ao de cima. Matt e eu já conhecemos lançadores de granadas que lembram armas de ar comprimido. Não é novidade. Certamente, no século XVIII, já era algo conhecido, mas sinceramente eu não sei quando começou. Não sei, então conte pra gente. Mas não é algo da Primeira Guerra Mundial, como muitos pensam, influenciados pela cultura popular. Sim, quero dizer, há algum risco com esses, porque a maioria deles nessa época, primeiro, acenda o pavio da granada, depois carregue o mosquete e espere todos estarem prontos para atirar. A câmara e o restante já estão preparados. Depois, você tem que acender o pavio da granada e torcer para que ela tenha o efeito desejado. Eu li um livro que tinha uma frase fantástica sobre como você precisava ser muito. Eu nem consigo fazer jus, mas sobre como você precisava ser muito corajoso para operar uma dessas coisas. Porque nos primeiros dias você acendia o pavio e depois atirava. Mas aí, em algum momento, alguém descobriu que na verdade não era necessário acender o pavio. Que de qualquer forma que você fizesse, o disparo, a explosão, a carga de propulsão acenderia o pavio na saída. Então sim, nos primeiros dias era exatamente isso. Você acendia e rezava para não ter uma falha de disparo. Mas quero dizer, e vale a pena destacar que granadeiros, você talvez já tenha ouvido o termo granadeiros, mesmo no exército britânico, eles geralmente são escolhidos por serem os mais altos. Então, o trabalho deles, na verdade, era lançar granadas, além de carregar um mosquete e uma baioneta. Então, normalmente, isso é incomum. Isso foi algo que foi
experimentado, mas geralmente as granadas eram apenas algo que você jogava. Acredito que granada deriva de grenado, termo espanhol. Sim, acho que normalmente eram chamadas de bombas na Inglaterra, até mesmo durante a Primeira Guerra Mundial. Se você lê fontes da época, elas são chamadas apenas de bombas. Então eles dizem, sabe, eu entrei na trincheira com um revólver e 12 bombas. Eram bombas Mills. Sim, bombas Mills, exatamente. E você sabe, só jogando elas por aí. Mas eles também tinham dispositivos mecânicos para lançar, então tinham mini catapultas e tal. Sim, para lançar. Existem formas mais seguras e comuns de lançar granadas do que atirá-las pela ponta de um mosquete. E aí temos essa coisa aqui, que diabos é isso? É uma arma de armadilha, certo? Acho que sim. Há muitos tipos de armas de fogo dos anos 90, especialmente do século XIX. E esta é do século XIX, isso é uma arma de pederneira. Mas há versões com mecanismo de percussão. O gatilho pode ser acionado por uma placa de pressão ou fio de tropeço. Bem, aqui você tem 3 anéis na ponta da haste do gatilho, então pode prender 3 fios de tropeço. O que é genial. Se quiser proteger uma área ou apenas enviar um aviso, como um tiro de advertência, alguns apontam para cima, mas este parece mirar no chão, então acertaria um intruso no tornozelo. Provavelmente. É o equivalente do século XIX a uma mina Claymore, não é? Talvez devêssemos mencionar rapidamente a baioneta retrátil. Isso, na verdade, era bem comum. Isso não é incomum. E é muito comum em bacamartes. Se esse for o plural de bacamarte e pistolas... Bacamarte, eu? Eu sim, mas principalmente para viagens. Então, nessa época você só podia carregar uma arma de fogo, praticamente, e ela só tinha um tiro. Ok? Então a maioria dessas pistolas de viagem ou bacamartes, e esses eram frequentemente carregados por pessoas em diligências ou apenas por viajantes. Você tem um tiro, e depois disso, provavelmente, não vai andar por aí com uma espada a maior parte do tempo. Uma baioneta, com um pequeno gatilho atrás, retorna graças a uma mola de lâmina. Você prende, as pontas encaixam embaixo e travam na posição. É uma peça comum, testada e comprovada do século XVIII, XIX e até depois. Às vezes também são vistas montadas em revólveres. Ah, sim, eu já vi isso. Tem algo que nunca fiz, mas gostaria muito. Acho que é do início ao meio do século XVIII, conhecidas como espadas Carter. Já ouviu falar? Não, elas lembram um cutelo. São curtas, curvas e de corte, algo assim. Mas na bainha é embutido tipo um carregador de 4 ou 5 cartuchos para tiros e geralmente é uma construção de lata de metal embutida na bainha com uma tampinha para manter tudo seco. Assim você recarrega o bacamarte enquanto faz isso. E se tudo der errado, ainda tem a espada de corte. O que é isso? Ah, isso é para medir a força da pólvora, não é? Ah, sim, é um testador. Então, você tem uma coisinha calibrada aqui e aí você descobre. É porque, obviamente, no século XIX, ou melhor, século XVIII nesse caso, final do século XVIII, a pólvora possuía grande variedade de qualidades e tipos. Era possível obter pólvora fina, ideal para escorva, além de diferentes pólvoras para variados tipos de armas de fogo. Cada nação também tinha acesso a pólvoras de qualidades distintas. Não querendo ser patriota demais, mas a pólvora britânica era considerada excelente. Durante o período napoleônico, alguns afirmam que a pólvora francesa, após o início da guerra, já não tinha a mesma qualidade. Nós fizemos muita extração de guano nos mares do sul e coisas assim. Isso é porque a França não tinha tanto acesso a isso? Não sei os motivos, só o resultado. Dizem que a pólvora britânica tinha rendimento energético superior à francesa na segunda metade das guerras napoleônicas. E isso pode ter tido um impacto real, por exemplo, na penetração dos tiros nos navios no mar, mas também no alcance e na eficácia nas batalhas em terra. Esses, na verdade, não são dispositivos incomuns, e eles carregavam, você até encontra alguns de percussão também. Então, basicamente, quanto mais alto ele empurra o objeto, mais produtiva é a pólvora. Então ele simplesmente tira o mostrador do caminho. Ah, este é o pó de 5 entalhes e este o de 8. Acho que vou escolher o de 8. Talvez precise pagar um pouco mais. Este é o último armário do nosso filme sobre armas de fogo.
O Pitt Rivers nos surpreendeu de novo. Achamos que ficaríamos aqui só meia hora. E aqui estamos nós, 45 minutos depois. E fizemos cerca de 1/8 deste andar. Tem tanta coisa aqui, não tem? Tem sim. Vale várias visitas. Acho que canhão, este é o armário dos canhões, então nem preciso dizer que não são canhões como os que você vê no Royal Armouries em Leeds ou algo assim, mas eles são muito interessantes. Então, Matt, aqui temos uma pistola de ferro de 4 canos, claramente feita por um ferreiro, não por um armeiro. É mais rudimentar do que isso, então você tem um encaixe de aço aqui e os 4 ramos, que se tornam os tampões de culatra dos canos. Mas pelo trabalho do martelo, vê-se que não foi finalizado. Não é chique ou caro, mesmo sendo de 4 canos. É bem incomum e interessante. Não é uma peça bem feita, é uma peça feita para ser funcional. Também é interessante. No século XV, você tem 2 formas de prender o cano ao cabo, se quisermos chamar assim. Neste caso, parece mais um cabo, mas este é quase uma arma de haste, certo? Ele tem uma soquete como uma lança, mas com 4 canos. É uma bela peça de ferraria. Acho-a bem agradável visualmente. O outro tipo é aquele em que você realmente tem um cano encaixado na coronha, mais parecido com um canhão. Mas o interessante aqui são os orifícios de ignição individuais, não é? Não é como se eles tivessem que disparar um, preparar o próximo e atirar. Definitivamente não é uma arma de disparo rápido mesmo pré-carregada. Talvez na época fosse considerado rápido. Mas não, se tivesse pederneiras ou espoletas de percussão, daria para argumentar que seria disparo rápido. Novamente, século XV. Muitos acham que lanças e armas de fogo só surgiram no século XV, XVII em diante, mas as armas do século XV são muito importantes. E, você sabe, pode-se dizer isso, uma grande parte dos franceses expulsarem os ingleses no final da Guerra dos 100 Anos foi graças ao uso precoce de armas de fogo, mas é claro, povos como os boêmios também fizeram uso extensivo de armas de pólvora. Então, em termos de data, isso poderia ser de qualquer lugar, realmente, desde cerca de 1450 até talvez 1490, algo assim. Este é o período das Guerras das Rosas e, pelo que sabemos, pode ter sido usado então. A Batalha de Barnet, ao norte de Londres, usou amplamente armas de fogo, assim como a Batalha de Bosworth. Elas não mudaram o jogo, mas estavam ficando cada vez mais importantes, principalmente nas batalhas navais. Então você sabe, Maria Rosa era fundamental pelo poder de fogo naquele momento. Mas o encaixe no final da coronha, quase como uma arma de haste, também era importante. Essa cultura, habituada a fabricar alabardas e lanças, pensou: vamos só colocar o cano na ponta, como em uma arma de haste. Vemos isso claramente nas crônicas de Froissart por volta de 1480. Então, sim, esse tipo de coisa definitivamente já existia por toda a Europa nessa época. E como eu disse, muito importante em cercos, muito importante em batalhas navais, e começando a ser cada vez mais importante em terra também. Bem, depois de disparar, você ainda tem o que é basicamente uma massa. Sim, eu acho que sim. E curiosamente, na verdade, isso é bem parecido com a combinação de massa do Henrique VIII, não é? É basicamente uma disposição parecida de canos na ponta. Era uma roda de pederneira ou arcabuz, Henrique. Ali é um arcabuz que basicamente só possui orifícios de ignição. Não é significativamente diferente. Temos aqui algumas armas do século XV e elas são raras, são coisas realmente raras. Você está em Oxford e pode vir ver no Pitt Rivers. Elas parecem, sabe, pedaços de ferro enferrujados e corroídos, mas historicamente são super importantes, sabe? Elas mudaram a história. Mas aí temos essa aqui, a quarta de cima para baixo, na verdade, que é uma arma de gancho. É um tipo muito mais tradicional de arma de muralha, ou mais comum, mas uma versão de qualidade inferior, então o gancho está ali de novo. Para fixar nas bordas de um navio ou muralha de castelo e absorver o recuo. Pode parecer entediante para alguns, mas essa arma abaixo é de muralha. Eles a classificaram como... É um cano bem grande nisso aqui, desculpe. Sim, mas ela é longa, então a pressão vai se acumular bastante ali dentro. Isso tem cerca de 25 milímetros, um cano de 1 polegada. Isso é realmente interessante para mim, porque olhando para armas de fogo mais modernas, ela passa do que eu acho que é uma forma octogonal para uma seção arredondada. Curiosamente, essa transição ainda ocorre em canos de mosquetes, espingardas e pistolas durante todo o século XIX. Por motivo estrutural ou apenas estético?
Eu não sei. Na verdade, nunca parei para pensar nisso. Mas é algo que a gente vê em canos de armas, totalmente típico em armas do século XIX, mas essa aqui é uma arma do século XV, possivelmente do século XV, XVII, e ela é do Palácio de Hampton Court. É uma peça muito elegante, isso deve ser dito. Me parece que, quer dizer, obviamente ela tem corrosão e marcas do tempo, ficou enferrujada por muito tempo, mas está em bom estado. Qualidade para mim, sabe? A linha ao longo dessa seção octogonal é lindamente. É uma peça de ferro lindamente forjada. Bem, você sabe, não sei o quanto eu gostaria de arriscar isso, mas para uma arma de fogo de 500 anos eu diria que ainda parece utilizável. O que me fascina é o canhão de couro agora. Este aqui é de Mianmar. Canhão de couro do século XX agora. Canhões de couro. Pode parecer loucura, e talvez seja mesmo, mas eles existiram. Na Escandinávia, especialmente, usavam muitos canhões de couro, certo? E também canhões de madeira. Eles costumavam usar canhões feitos de tronco de árvore. Só faziam um buraco no meio, e talvez só aguentasse 1 ou 2 disparos. Bem, não. Você pode morder e amarrá-los. Canhões de couro nem sempre são só de couro. Podem ter fio de arame, mas o principal é o couro, ou nesse caso, couro cru. Mas é um conceito maluco você disparar um canhão feito de couro e não esperar perder a cabeça, o que eu acho que provavelmente acontecia de vez em quando. Esta é uma versão asiática, mas canhões de couro eram europeus. E uma coisa a mencionar também é que isso aqui é para disparar chumbo, não bala. Então, claro, a pressão é exatamente então, sabe, é basicamente um grande. Na verdade, isso é interessante, porque eu não sei se os canhões de couro escandinavos eram assim, porque eles são frequentemente vistos em situações de defesa civil, não de ataque. Você não quer derrubar as muralhas, mas impedir que entrem. Nessas situações, espingardas grandes são ideais. Usadas com cartuchos? Então pode muito bem ter sido isso. De qualquer forma, avisem se alguém souber. Área interessante. E então, aquele ali no final. Aqui está uma bomba de fogo grego do Egito, de 600 a 1200. Eu adoro minhas armas de fogo, sou muito interessado nelas e, na verdade, acabei de comprar uma em um leilão. Na verdade, sim, comprei mesmo. Então, esses são simplesmente recipientes de barro. Geralmente, eles continham substâncias incendiárias, não eram explosivos, então você não colocava pólvora neles, você podia colocar substâncias incendiárias. Mas, ainda assim, teria um pavio que pode se quebrar ou espirrar e jorrar. Então, é meio como um coquetel Molotov. É isso? Sim, um coquetel Molotov? Em que sentido? É um fogo muito líquido, então você vai espalhar líquido por uma grande área. Mas, por exemplo, em pedras ou algo assim, ele queima relativamente rápido. Sim. Enquanto todas as coisas do tipo fogo grego são muito mais pegajosas, Guia, ok, mais ou menos, E cheio de oxidantes, o que um coquetel Molotov não é, no registro arqueológico. Você vê isso em todo lugar, pois foram produzidos em massa em Bizâncio e no norte da África. Tem um maior que esse. Match, sim. Então não quero me gabar, mas meu canhão giratório é maior do que esse. Mas eu adoro um canhão giratório. Este é um típico malaio, mas também encontrado nas Filipinas e em várias partes do Sudeste Asiático. Uma arma muito comum, provavelmente. Os originais eram portugueses e holandeses importados. Depois, fizeram cópias locais, muito ornamentadas, geralmente fundidas em latão ou bronze. E você pode ver que isso tem toda uma decoração bonita aqui. Uma espécie de coisa parecida com um golfinho. Notei isso porque são supérfluos. Os golfinhos não servem para isso, pois são usados para içar canhões pesados. Exatamente. É isso mesmo. É mais um sinal de que isso aqui é uma cópia de um europeu. Então isso aqui é inspirado em modelos europeus mais antigos, do século XVII, que ainda estavam sendo usados em lugares como Sarawak. Quando os britânicos chegaram, Ryan Bourne, que se tornou o primeiro rajá branco de Sarawak, apareceu no meio do século XIX e eram principalmente montadas em barcos, pois a maioria das batalhas ocorria nos rios. Eles tinham grandes canoas de guerra e também alguns barcos à vela, semelhantes aos juncos chineses. E eles, dependendo do tamanho do barco, tinham versões proporcionalmente maiores ou menores dessas armas. Esta aqui é uma bem pequena. Ao desembarcar do barco e entrar na fortificação, você levava o canhão e o encaixava no buraco lateral. Então, eles são portáteis, sabe? Como armas de defesa estática, e podiam disparar tanto balas quanto projéteis. E eles são coisas maravilhosas, maravilhosas. Vamos encerrar nossa sessão de armas de fogo aqui no Pitt Rivers, mas isso não vai ser o fim, vai? Não,
E há várias outras armas de fogo interessantes aqui que podemos ver em outra ocasião. Acho que... Muito obrigado, Matt. Faremos outros vídeos daqui. Por hoje é isso. Agradeço ao Pete Rivers por nos permitir isso. E nós vamos dar uma olhada em algumas das armas asiáticas, algumas das armas europeias, adagas, não sei o que for. Mas até a próxima. E se você gostou disso, não se esqueça. Tanto eu quanto o Matt estamos no Patreon e o seu apoio lá realmente ajuda muito. Nós dois temos sites, visite-os e nos apoie. Se gostou disso, também vai curtir nosso trabalho profissional. Até mais, pessoal.